Saudações, aventureiros! Que a Terra de Lore é uma terra repleta de monstros e seres malignos não é novidade para ninguém. No entanto, após a batalha de Swordhaven com a morte do Imperador Sepulture, as coisas mudam e mudam muito na Terra de Lore, pois agora nós temos um terceiro elemento, o elemento do caos, liderado por Drakath. A princípio, nós não sabíamos muito bem do que se tratava o caos, ou quais eram as intenções de Drakath, e isso somente foi revelado em sagas posteriores. Bem, tendo dito isso, vamos estudar então a Guerra por Lore, a Batalha do Caos. Vamos ao vídeo. Após a aparição do campeão do caos na batalha por Swordhaven, toda a Terra de Lore foi jogada no caos. O imperador de Shadowside, Sepulture I, fora morto em batalha, jogando todo o seu império em confusão. A herdeira do trono, Gravelyn, assumiu o poder no forte caído em Shadowfall, mas ainda muito ocupada em reorganizar as forças leais ao seu reinado. Por outro lado, o reino de Swordhaven e seus estados vassalos viam seu monarca gravemente ferido e quase incapaz de governar. Com isso, nobres ambiciosos e aristocratas mesquinhos passaram a controlar os afazeres domésticos do reino ainda mais. Por todo o continente, todos sabem que é a hora do último conflito entre ordem e caos, onde Swordhaven cairá de uma vez por todas ou será salvo por heróis lendários. Neste meio tempo, o ambicioso mago vê seu limite se aproximando. Todo o conhecimento legal já acumulado em suas mãos. Agora entediado com o próprio poder, ele precisa de mais conhecimento, mais riqueza, mais tempo de vida. Todas essas coisas não mais podem ser alcançadas por meios comuns. Ele então se vira para a magia proibida. Drakath, em algum tempo, observa e nota a existência deste mago, e aproveita a oportunidade para entregar uma relíquia antiga da magia do caos para este arquimago. O mago obtém um poder que para ele era antes inimaginável, uma magia inesgotável. Trata-se do Cajado do Caos. Ele passa a formar um exército de ciclopes, diabretes e outras criaturas malignas para servirem à sua causa. Assim, o primeiro exército do caos é formado no coração do reino de Gringward, no próprio nariz do rei Altion, que nada faz para que a insurgência fosse descontinuada. Tampouco a nobreza de Swordhaven despachou reforços à guarnição de guardiões locais, que defendiam Chayral Valley. Em virtude da falta de resistência por parte do reino, Escherian invadiu a região de Shira Valley, ocupando-a com suas tropas, e o pequeno regimento de guardiões que guardavam o Lago da Hidra foi rapidamente derrotado e massacrado pelas forças do caos. Na capital do reino de Swordhaven e na fortaleza de Shadowfall do Império Shadowside, mensageiros preocupados chegaram, reportando a insurgência do caos. Urgentemente, a Imperatriz das Trevas e o Rei de Swordhaven, o Senhor de Gringward, assinaram um acordo de cessar-fogo e recrutaram heróis para combater o exército de Escherian, liderados pelo guerreiro rúnico Ren e pela maga ilusionista Zio. O conflito dura por um tempo, com as tropas da coalizão e caóticas disputando ferozmente pelo território de Shira Valley. Em meio à batalha, o herói é recrutado para a guerra, chegando em Mobius, o vilarejo central da região, e encontrando-o totalmente invertido. O herói se move rapidamente para salvar os guardiões e os moradores da vila, matando os olhos mágicos e cortando a visão de Escherian sobre a batalha, e aproveitando o tempo para auxiliar as pessoas. E infelizmente, somente alguns sobreviventes haviam sobrado da invasão de Escherian. Ele então combate os diabretes nas linhas de defesa da Torre de Escherian, assim como os ciclopes, e via a Torre dos Guardiões, que agora serve como fortaleza do Mago do Caos. Essa fortaleza cercada pelas águas e impenetrável.
o herói não pode imediatamente adentrar e confrontar o mago. Ele então trava um duelo com os generais de Sherian, sendo estes o Diabo Slugfit e o Senhor da Guerra dos Ciclopes. Em última instância, o herói vence o Diabo e o Ciclope, e recupera o primeiro pedaço de um artefato estranho. O herói, após a batalha do vilarejo, ruma para a Floresta das Fadas, logo ao lado de Mobius, onde o Lord Sherian enviou seus Asseclas Goblins para cortar toda a madeira da floresta, retirando o poder das fadas e acumulando as riquezas em seu nome. O herói derrota os Snevios e coleta os reagentes necessários para curar as guardiãs da floresta, para que estas possam novamente se defender. E então, o herói confronta novamente o Lord Ciclope, uma segunda vez, na tentativa deste general do caos de derrubar a Árvore da Vida, fonte do poder das fadas. O herói derrota o general novamente, salvando a floresta. Neste meio tempo, o herói é informado da existência do Cubo de Runnix, a única relíquia que seria capaz de impedir os planos de Lord Sherian. O herói, ainda preocupado, anda até as árvores do norte e batalha com a aranha corrompida Aracara pela posse da relíquia de runas. Ele então segue da floresta em sua jornada em busca do Cubo de Runnix. Ele viaja para as antigas ruínas de Cornelis, onde é auxiliado pelo arqueólogo Anise. Anise conta ao herói que no passado existiam 3 civilizações na região: as fadas, o povo de Cornelis, que provavelmente era uma cidade de Moglins, e agora essa cidade está extinta. E por terceiro, havia o povo de Mobius. Todos eles guerrearam pela posse do poderoso Cubo de Runnix, e no final, um acordo de paz foi selado, o cubo dividido em 3, para que ninguém mais use o seu poder. Com o passar das eras, o propósito da relíquia de Runnix foi perdido e nunca mais recuperado. No entanto, ainda se sabe que este possui um poder imenso dentro de si. Anise se junta às forças da Aliança ao fazer uma parceria com o herói. Mas o Lord Sherian usa sua magia para enviar gárgulas para invadir as ruínas e impedir o herói de tomar o pedaço do cubo para si. O herói combate os gárgulas e os derrota, e Anise usa a força mágica dos gárgulas para ativar um portal de teleporte, que permite que ele se locomova para outras partes das ruínas. O herói então encontra ali um golem guardião, provavelmente um remanescente das defesas da cidade de Cornelis. O herói o derrota, e Anise então recupera o livro perdido de Cornelis, assim como o terceiro pedaço do cubo de Runnix. O herói se move até o centro da coalizão, onde ele reúne as peças e cria novamente a relíquia. E confiante de que ele poderá usar o cubo para derrotar Sherian, ele usa teleportadores providos por Anise para invadir a torre e confrontar o Mago do Caos, lutando por todo o caminho até a torre e se disfarçando. O herói adentra a torre e passa a subir andar por andar, combatendo as defesas de Sherian. Portanto, ele chega no topo da torre e um diálogo ocorre. Finalmente nos conhecemos, Lorde do Caos Sherian. Eu deveria saber quem você é? A única coisa que você deveria saber sobre mim é isso. O herói então mostra o cubo de Runnix a Sherian, que fica surpreso. O cubo de Runnix? Mas como? Exato. A única coisa que pode lhe parear. Ha! O herói então joga o cubo contra Sherian, que pergunta o que o herói está fazendo. O Lorde do Caos então diz: eu enviei o meu exército por toda esta terra em busca do cubo, e você entrega em minhas mãos. Devo lhe agradecer, herói. E Sherian então explica que com o cubo ele finalmente terá o poder para invocar a primeira besta do caos, e usa o seu cajado para expulsar o herói da sua torre,
e usa o cubo para fazer com que a Hydra, a primeira besta do caos, possa emergir dos rios para destruir toda Shiro Valley. O herói então derrota a Hydra e destrói as runas que mantinham a torre flutuante, derrubando-a e assim ganhando mais uma chance de confrontar Estarion. Estarion então se mostra extremamente arrogante, dando a entender que vê o herói como um completo imbecil. Talvez não tão enganado. O povo de Mobius se junta ao herói no combate contra o Mago do Caos. No entanto, Estarion logo passa a controlá-los. O herói batalha só contra Estarion e o seu cajado, e vence. Numa última tentativa, e desesperada essa tentativa, Estarion lança um feitiço de inversão contra o herói, que usa um espelho e desvia o raio contra o próprio Mago do Caos. Estarion então acaba por se transformar em um sapo, já que graças à inversão seus feitiços eram projetados contra ele mesmo. E assim, o primeiro Lorde do Caos foi derrotado, e Mobius foi salva pela coalizão do bem e do mal. Porém, em conclusão, a vitória tática em Mobius é de Drakketh e não do herói, pois ele precisava somente despertar a Hydra em seu caminho para trazer a Rainha dos Monstros ao mundo terrestre, e Estarion era somente um peão descartável. Assim, acabou a primeira batalha contra o Caos da saga dos 13 Lordes.